Aumento do dólar, aumento da taxa Selic e possível taxação do Pix. Será que 2025 é um ano bom para empreender? Calma, galera. Acompanhe aqui nesse vídeo que eu vou explicar tudo para vocês. Vamos falar aí um pouquinho sobre como que tá a economia do Brasil, quais são os benefícios, quais são os pontos negativos, se é que tem algum benefício. Antes de a gente continuar, não esquece, galerinha, deixa o like pra gente. Se inscreve no canal, que ajuda bastante a divulgação do nosso conteúdo. E caso você tenha amigos que também queiram saber, que também estejam pensando em empreender, compartilhe aí com eles. Então, galera, 2025 aí começou com um cenário não muito favorável para quem pensa em empreender. A gente está vendo tudo o que está acontecendo com a economia de uma forma geral. A gente está vendo um aumento do dólar constante depois do Donald Trump ter assumido de fato a presidência dos Estados Unidos. A gente viu o dólar nesse aumento constante. A gente tem todo esse desenrolar dessa história que está sendo a possível taxação do Pix. Pix acima de R$5.000 vai ter que ser declarado, não vai. O governo querendo cada vez mais ficar de olho em todas as movimentações de todas as contas. Então a gente está vendo um cenário macroeconômico no Brasil que nos leva a crer que possivelmente pode não ser um ano positivo aí para quem quer começar a empreender. Mas vamos lembrar um pouquinho lá atrás, galera. O que acontece? Já tiveram diversos outros anos aqui no Brasil onde tínhamos um cenário macroeconômico até pior do que o que está acontecendo hoje, em questões de desemprego, em questão até de um cenário mundial, em crises mundiais. A gente já passou ali por 2008, 2009, tivemos a crise no governo Dilma em 2015, se eu não me engano, teve a época da pandemia, 2020, que foi um cenário ali muito ruim para quem estava no varejo, para quem tinha loja física, diversas empresas fechando, muita gente sendo mandada embora, muita empresa quebrando. Então assim, a gente constantemente, ano após ano, acabam entrando em fases boas da economia do Brasil e fases ruins, e isso se repete, é um ciclo, nunca vai estar só em uma economia boa e nunca vai ser só uma economia ruim. A gente sempre vai ter cenários positivos e negativos durante esses ciclos, anos após anos, se repetindo. Não importa o governo, não importa como que esteja a situação social, as coisas se repetem por conta do mercado como um todo. Então qual que é o ponto aqui, galera? Que eu quero falar para vocês, né? Essa questão do aumento da Selic também vai refletir na questão de quem está começando, quem é MEI, quem é ME, pequenas, micro, médias empresas vão ter um aumento na tomada de risco, ou seja, se você for buscar capital externo, seja em banco, fazer empréstimo, seja algum empréstimo governamental, com a Selic aumentando, a taxa de juros vai aumentar. E o que isso significa? Significa que os juros do seu empréstimo vai ficar mais alto. Então, se você quer começar agora e tem pouca grana, vai precisar de fazer um empréstimo, você tem que alinhar isso entendendo que a taxa de juros do seu empréstimo será mais alta. Isso, com a taxa de juros também ocorre a questão da perda monetária por parte da população como um todo, né? Você perde poder aquisitivo. Porque como que isso funciona num cenário macro, né? Falando de economia como um todo. Quando a taxa Selic ela aumenta, a taxa de juros básica do Brasil ela aumenta, a gente tem um aumento também nos preços dos produtos. Seja eles insumos, seja produtos básicos, comida, produtos essenciais, saúde, alimentação, o que quer que seja, tem um aumento gradativo dos preços por conta da taxa de juros. Então o que vai acontecer? Imagina que a taxa de juros se está com uma projeção aí para esse ano, de 2025, de até 15%. Isso significa que tudo aquilo que você gastava antes em determinadas compras, seja de supermercado, ou seja em combustível, seja no que quer que você tenha gastos, eles vão aumentar. Ou seja, o poder aquisitivo que você tem hoje, os R$100 hoje, não vão valer os mesmos R$100 com esse aumento da taxa de juros. Então a gente olha para esse cenário e vê todo um caos instalado. Se a gente for ficar visualizando somente tudo que está acontecendo e ainda esse aumento do dólar, fazendo com que todos os produtos que são importados aumentem de preço, a gente está pensando numa possível crise financeira, certo? Isso pode ser o início, o start de alguma possível crise. Não quer dizer que isso vá acontecer ou que isso venha a acontecer, mas são os pequenos sinais ali que a gente enxerga que pode ser que isso realmente afete a economia de uma forma um pouco mais drástica. Porém, galera, visando todo esse cenário, a gente poderia cravar que 2025 não é um ano para empreender.
empreender. Porém, não é assim. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Porque o que acontece? Em épocas de crise, galera, são onde aparecem as melhores oportunidades. A gente vê isso se repetindo na história, crise após crise. Crise de 2008, 2009, que foi uma crise mundial que começou lá nos Estados Unidos. A crise de 2015 no governo Dilma, a pandemia. Então, citando ali um pouquinho da última que a gente passou, que foi a pandemia, que pode não ter sido uma crise financeira, ela começou como uma crise de saúde, né? Saúde básica, e se alastrou também na questão financeira. Muita gente quebrou, muita empresa fechou, muita gente foi mandada embora. Só que muita gente abriu empresa, muita gente alugou espaços, muita gente ganhou muito dinheiro. E não a qualquer custo, mas porque surgem oportunidades. Sempre que alguém está chorando, tem alguém para vender lenço. E isso desde que o mundo é mundo. A economia inteira gira dessa forma. Enquanto para uns aquilo vai ser um malefício, para outras pessoas aquilo vai ser um benefício. Vai ser uma oportunidade, talvez a oportunidade que ela estava esperando. Então, enquanto muita loja fechou em 2020, no auge, quando a pandemia estourou no Brasil, todos os comércios fechados, o que aconteceu? Todo mundo tinha que continuar consumindo itens de saúde básica, consumindo comida, todo mundo começou a pensar em formas de ganhar dinheiro dentro da internet, dentro de casa. Muita empresa aderiu ao home office. Então muita gente teve que comprar cadeira que não tinha, mesa, tripé, luz, câmera. Muita gente começou a ter que ir atrás de uma outra forma de mercado, que não seja o mercado tradicional, o mercado do varejo, lojas de rua, porque estava tudo fechado. Então as pessoas foram para o online. E quem estava no online ganhou muito dinheiro, galera. Assim, absurdamente. Quem entrou naquela época, quem teve a sacada de começar uma renda extra, ou de começar a vender alguma coisa pela internet, ou até do senhorzinho que tinha uma lojinha de bairro e se viu sendo obrigado a trazer isso para a internet e atender seus clientes de forma online, dentro de marketplace ou dentro de um site próprio, Instagram, o que quer que seja, também se viu de repente fazendo essa transição ou ganhando muito mais dinheiro do que ganhava antes. E isso é só um pequeno exemplo de coisas muito amplas que aconteceram. Pessoas que de repente estavam vendendo seus apartamentos e pessoas que estavam com dinheiro em mãos. A taxa de juros foi lá para baixo no Brasil pós-pandemia, então muita gente ali pegou diversos tipos de empréstimo com a taxa de juros lá em baixa. Teve empréstimo governamental que foi lançado na época da Covid, que foi o Pronamp. Então muita empresa ali conseguiu de repente alavancar, crescer por conta do Pronamp. E o Pronamp só foi lançado por conta da crise, por conta da Covid, né? Então, sempre que aparece em alguma determinada época, em algum período, crises, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela do que for, vocês precisam enxergar que isso, por um lado, é positivo, porque vão surgir oportunidades no mercado. Então, por mais que de repente a gente esteja num cenário macroeconômico que não é favorável ou 100% favorável, isso significa que para quem está começando ou para quem quer começar, é melhor, galera. É melhor. Quando a gente tem um cenário que ele é todo favorável, tudo bonitinho, todo mundo tem oportunidade, a sua concorrência é enorme. A régua é lá em cima. Se a gente identificar que países muito desenvolvidos, Suécia, Suíça, países europeus, as oportunidades de empreender são muito mais difíceis. Por quê? Por conta de ter uma alta competitividade, por conta de todo mundo conseguir fazer aquilo. Quando a gente tem em países subdesenvolvidos, a gente tem diversas oportunidades porque o mercado é defasado. Onde tem coisas a serem melhoradas, existe alguém pensando numa forma de trazer uma melhoria para um determinado serviço, para um determinado produto, para um determinado negócio. Então, tudo que precisa ser melhorado, tem alguém que vai pensar nessa melhoria e vai ganhar dinheiro com isso. Quando a gente já tem tudo perfeito, tudo bonito, tudo funcionando, a gente não tem o que fazer, não tem o que melhorar, então não tem oportunidade de mercado. E ainda assim, diante de todo esse cenário, diante de tudo isso, empreender, galera, ainda é muito melhor do que você ser CLT. Isso, na minha humilde opinião, óbvio. Cada um com a sua opinião, nada contra quem é CLT. Tem diversos empregos. A gente necessita que as pessoas sejam realmente médico, advogado. Precisa existir as pessoas que fazem os serviços básicos,
as pessoas que trabalham na sua empresa, no seu comércio. Então, tem lugar para todo mundo. O ponto é, se você pensa em empreender, na minha visão e na minha opinião, que já estive dos dois lados, empreender ainda é o melhor dos mundos. Por mais arriscado que seja, a gente não tem um teto de ganho, então a gente pode mirar e buscar nossos objetivos para onde a gente quiser, aonde a gente mirar, a gente consegue chegar e fazer acontecer. A gente não tem o perigo de ser mandado embora, por mais que a crise possa afetar o nosso negócio. Tudo que você tem de conhecimento, ele não é perdido, então você sempre pode recomeçar, pode startar, pode pensar numa nova forma de estar ajudando alguém, de estar melhorando um serviço. Então, sendo CLT, você sempre fica na mão de uma terceira pessoa, né? Todo mundo vende alguma coisa. Eu vendo produtos, quem é CLT vende o seu tempo. Quem tem empresas de serviço vende o seu serviço e assim por diante. Então, galera, no final de tudo, onde tem crise tem oportunidade. Então, 2025 é um ano sim bom para empreender, assim como foi 2024, 2023, 2022, com todas as suas ressalvas. É necessário você estudar o mercado que você está entrando, é necessário você entender como o mercado está como um todo, é necessário entender que demandas vão e vêm. Pode ser que esse ano seja um ano de uma demanda menor e anos melhores são anos com demandas melhores, mas o ponto é que se você quer começar, quanto antes você começar, melhor. Não importa o governo que está lá, não importa a crise que está, não importa o que está acontecendo no exterior. Se você quer começar, comece o seu negócio hoje, porque começar hoje é muito melhor do que começar amanhã ou esperar o cenário perfeito, porque o cenário perfeito não existe e nunca vai existir. Fechou, galera? Espero aí que você tenha gostado, falando um pouquinho mais amplo, assim, de uma forma geral. Se você gostou, curte esse vídeo. Se tem alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, é só comentar aqui também. A gente troca, bate um papo ou chama a gente no Instagram, nas outras redes sociais, acompanha a gente por lá que a gente tá passando muito conteúdo. Tamo junto e até a próxima.